Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Para começar esse vídeo, né, vamos começar aqui com uma música. Vixe, tá escuro por que você? Por que você tá escuro? Enfim, ficou escuro aqui por algum motivo, sei lá o que. Mas como é que era? Ah, esqueci. Lembrei. Fui na mata cortar lenha, fui na mata cortar lenha, que a vovó mandou pegar. Ao chegar na entrada da mata, vi um moleque a me olhar. Eu de touca vermelha na cabeça, cachimbo na boca, ele estava por lá. Fiquei admirado, cheguei mais perto pra ver. Foi aí que eu lembrei da história do lendário Saci Pererê. História que contava Benedita, minha avó, sobre o Saci Pererê, que pulava de uma perna só. E se não acredita, vem a caveira ver. Moleque Saci Pererê, é o moleque Saci, é o Saci Pererê. Moleque Saci Pererê, né? Afinal de contas, gente, pra você, a pessoa colonizada que não tá sabendo, né? Aqui no Brasil a gente não comemora Halloween. Halloween é pra aqueles hipócritas lá, anglo-saxônicos do seu lugar não importante do norte, né? Que adoravam queimar bruxas e roubaram o feriado das bruxas, né? Que se vocês não sabem, Halloween, né? Que é o dia próximo aí da véspera do Dia de Todos os Santos, é uma coisa assim, né? E que é o feriado celta do Samhain, né? E o povo adorava queimar bruxas e roubaram o feriado das bruxas, né? Nós, brasileiros, não temos esse feriado hipócrita, né? Nós temos o feriado do Dia do Saci no dia 31 de novembro. Agora, não me pergunte o que é que se faz no Dia do Saci, porque isso eu não sei. Mas eu sei que no Brasil é Dia do Saci, né? E, inclusive o Saci tem aí as ligações com a capoeira, né? Afinal de contas, tem gente que diz que o Saci era capoeirista que perdeu a perna numa luta de capoeira, né? E por que não? Afinal de contas, capoeira tá em tudo mesmo, né? Mas, enfim, no vídeo passado, né, a gente falou aí de um abolicionista, o Barão de Mauá, né? E nenhuma forma melhor para começar o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, né, do que falando de um dos momentos mais importantes aí da história da abolição da escravatura no Brasil, né, que é um momento chave. E além de tudo, né, nenhuma forma melhor de começar esse vídeo de forma tão descolonializada quanto essa, né? Pra quem não sabe, o objetivo dessas lives que são feitas no Facebook e no Instagram, né, é conversar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E no caso, a gente já conversou de um monte de coisa, né? Assim, um bocado de coisa mesmo, né? Mas que aí desde o início da colonização do Brasil até o Segundo Império. Aí a gente falou sobre a Guerra do Paraguai, todo o contexto de formação aí da região sul do Brasil, que é intrinsecamente ligada à Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai é só a última grande guerra entre os países sul-americanos, né? Pelo menos que o Brasil participou. E no caso, e não foi o último dos conflitos envolvendo aí a região sul, inclusive nesse processo de formação, que isso aí só vai terminar em 1930, né? Mas em todo caso, aí nos últimos vídeos, né, falando aí da Guerra do Paraguai, a gente começou a entrar para o final do Império, né? Porque uma das causas da queda do Império é a Guerra do Paraguai em si, né? E aí que vai gerar na questão militar, que eu vou explicar mais pra frente, assim, bem mais pra frente, né? Quando a gente for falar de proclamação da República. E no caso, depois da Guerra do Paraguai, a gente falou sobre as mudanças que a Guerra do Paraguai trouxe para a capoeira, né? Trouxe para ir na história da capoeira, no impacto que teve, né? Que foi enorme, foi gigantesco, né? Inclusive a própria formação das maltas do Rio de Janeiro, das grandes maltas que a gente vai ter na cidade do Rio, tem a ver com a Guerra do Paraguai, propriamente dita, né? Tem uma ligação quase que direta, né?
Afinal de contas, com a Guerra do Paraguai que tem a morte dos chefes de Malta, enfim. E aí a gente falou de alguns personagens da capoeira, né? Da capoeira do Rio especificamente, né? A gente falou aí do Manduca da Praia, do Capitão Nabuco, não lembro mais, mas a gente falou de outras pessoas aí, agora eu não tô lembrando mais, né? No momento só tô lembrando do Manduca da Praia e do Hércules Fluminense. Mas eu tenho certeza que a gente falou de alguma outra pessoa, mas enfim, é só ir lá ver no meu canal do YouTube Papo com Gringo. E no vídeo passado a gente falou do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, né, que é um cara importantíssimo na história do Brasil e que era abolicionista, né? Mas, não, assim, eu demonstrei assim, umas coisas meio estranhas em relação a essa ideia de o capitalismo inglês ter culminado na abolição do escravatura, porque não teria como um capitalismo industrial coexistir com uma sociedade escravizada. Afinal de contas, nada é mais livre do que o trabalhador inglês do século XVIII que estava lá trabalhando nas indústrias, né? Tudo movido a trabalho, a mão de obra infantil. Então, assim, essa coisa da Revolução Industrial, ela vai ter impacto na história do Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião, só depois da proclamação da República, porque a abolição da escravatura, ela tem a ver com muita coisa, mas assim, muita coisa mesmo, e tem sim a ver com uma campanha da Inglaterra contra a escravidão. Mas não tem necessariamente tanto a ver assim com a Revolução Industrial e nem tanto a ver assim com a campanha inglesa, uma campanha inclusive hipócrita, né? Como a gente vai falar depois, né? Mas tem a ver com a gente, né? Que lutou contra a escravidão, porque a gente, né? Porque os negros lutam contra a escravidão desde que o primeiro escravo botou o pé no Brasil. Né? A luta contra a escravidão começou em 1530, a partir do momento que os colonizadores miseráveis, miserável não, malditos mesmo, né? Chegaram no Brasil e começaram a querer escravizar os indígenas. Né? E as pessoas falam que as capitanias hereditárias não deram certo por falta de interesse dos donatários, exceto duas. Né? E não, tá certo que a falta de interesse de alguns, né, é o motivo do fracasso da capitania deles, né? Mas a maior parte das capitanias não prosperou por um motivo muito simples: ataque indígena, né? E ataque indígena é causado por escravidão indígena, né? Então, assim, a luta contra a escravidão existe desde sempre, e a luta contra a escravidão encheu o saco das autoridades desde sempre, né? Não é à toa que o Quilombo dos Palmares, que eu propus aí num vídeo aí chamar de Angola Janga, né, a pequena Angola, o governador de Pernambuco estava tentando negociar com o Ganga Zumba, declarou o Angola Janga um país independente, né? Enfim, acabou não indo porque o Zumbi matou o Ganga Zumba, né? E a corte portuguesa achou que isso seria demonstração de fraqueza, então não ia ter acordo, né? De todo jeito, mas enfim, isso mostra a força que o povo tinha, né? E as revoltas escravas acontecem ininterruptamente até a abolição da escravatura, né? E como a gente vai falar que a abolição da escravatura, apesar do que foi me dito na escola, né, não foi um bando de gente branca que enganou a coitada da princesa Isabel, né? Pelo amor de Oxalá, né? Não desse Deus católico escravista, né? Mas sinceramente, né, gente? E um dos momentos importantíssimos nessa luta contra a escravidão, porque a gente fala de luta contra a escravidão desde o primeiro vídeo, né? Desde o primeiro vídeo a gente está falando de abolição da escravatura, né? Porque desde o primeiro vídeo a gente está falando de resistência contra a escravidão, né? E um dos momentos chaves é justamente a colonização do Haiti, né? A colonização do Haiti não, a Revolução Haitiana, né? Nada como começar aí
o vídeo Descolonizando e Recolonizando, né? A de se pensar, mas não vou explicar. Não sei se nesse vídeo ou no próximo, vai depender de quanto tempo eu vá demorar, né? Mas, gente, o que que acontece? Começando do começo, né? Mas nem tanto do começo. A ilha de São Domingos ela é habitada pelos taínos, né? E aí em 1507 teve uma epidemia de varíola que exterminou os taínos, né? Mas assim, Haiti é um nome taíno, né? Que significa aí a terra montanhosa, uma coisa assim. E os taínos existem até hoje, né? Tem essas coisas estranhas, na minha opinião, de falar, quando se fala assim de um povo indígena foi exterminado, sumiu, desapareceu da face da terra, tipo os maias que tava tendo aula essas semanas aí, né? Os maia, a civilização maia de repente desapareceu, mas existe maia até hoje, né? Uma coisa impressionante. Mas enfim, em 1492, né, o Cristóvão Colombo vai descobrir a ilha, né, de Espanhola, como ele vai chamar, os franceses vão chamar de São Domingo, porque afinal de contas até parece que eu adotar o nome de Espanhola, né, gente? E aí ele vai construir o primeiro assentamento europeu nas Américas, que vai ser lá na Navidad, no Natal, na cidade de Natal, Espanhola, por assim dizer, né? E aí a parte oriental da ilha vai ser ocupada inicialmente por piratas e corsários franceses, só em 1615 que os franceses vão dar início à colonização do Haiti, né? E todo esse contexto da colonização, das grandes navegações, tudo isso está explicado aí nos 2 primeiros vídeos, né? Então não vou repetir porque até eu já enchi o saco de falar disso, né? Enchi o saco de falar aí da queda de Constantinopla. Bom, os franceses eles vão ter como foco aí a produção de cana-de-açúcar, principalmente no início, e depois do café, né? Então, assim, para vocês terem ideia, pouco antes da Revolução Haitiana, a gente produzia só cerca de 60% do café consumido no mundo todo, né? Ou no mínimo na Europa toda, né? Quando se fala de mundo todo, tem que ter assim cuidado, né? Com essas fontes eurocêntricas que acham que o mundo se resume à Europa, mas enfim, né? Não é à toa que depois da Revolução Haitiana o Brasil se tornou o maior exportador de café. Então aí a gente já começa a construir uma ligação das duas coisas, né? Mas essa ligação econômica pouco importa pra gente, né? Em 1788 havia no Haiti 25 mil europeus, 22 mil africanos livres e 700 mil escravos, né? Então assim, uma desproporcionalidade gigantesca de gente livre para gente escravizada, né? E essa é provavelmente a maior proporção de escravos em relação a livres que existe em toda a história da humanidade, né? Que é uma coisa absurda mesmo, né? E aí a gente vai ter em 1789 a Revolução Francesa. A gente já fez um vídeo aí falando da Revolução Francesa, que é um momento importantíssimo na história do mundo. Bom, a Revolução Francesa ela tem os seus ecos na Revolução do Haiti, da mesma forma que a Revolução Francesa tem ecos dentro do Brasil, né? Inclusive tem ecos dentro da população escravizada brasileira, né? Porque aquilo, o ideal da Revolução Francesa era liberté, fraternité, égalité, ou seja, liberdade, fraternidade e igualdade. E nada mais a favor da liberdade, nada mais fraterno e nada mais igualitário do que defender uma sociedade escravista, né? Então assim, a Revolução Francesa, né, defendia liberdade, igualdade e fraternidade para eles, né? Pro resto não estava se importando muito não. Tanto que as discussões em relação à abolição da escravatura na França só vão começar por causa da Revolução Haitiana, né? E o que acontece? Em 1791, né, a gente vai ter lá em Bois Caïman um Duchi Boukman, Duchi Boukman deve ser a pronúncia, né? Não falo crioulo, mas se for francês é mais ou menos isso. Ele vai realizar aí uma cerimônia de voodoo, né, e vai conclamar aí os negros à luta pela liberdade. E eu deixei o livro lá longe. Por que eu não peguei o livro? Calma aí que eu vou pegar o livro, que até aqui bonitinho que foi que o Boukman falou.
né? Ele disse o seguinte: o bom Deus que fez o sol, que nos ilumina lá do alto, que agita o mar, que faz surgir tempestade, escutai-me vós, o bom Deus. Está oculto entre as nuvens, de lá ele nos contempla e vê tudo o que fazem os brancos. O Deus dos brancos ordena o crime, o nosso solicita boas ações. Porém, esse Deus que é tão bom, porém, esse Deus que é tão bom, o nosso ordena-nos vingança. Ele vai conduzir os nossos braços e dar-nos resistência. Destruamos a imagem do Deus dos brancos, que tem sede das nossas lágrimas. Escutemos em nós mesmos o apelo da liberdade, né? Obviamente ele não disse com essas palavras, afinal de contas ele é um negro escravizado do Haiti, né? De uma colônia francesa. Então obviamente ou estava em francês ou estava em crioulo haitiano, mas o Clovis Moura escreveu assim no livro dele. Se Clovis Moura escreveu assim, então tá escrito, né? Tá dito. Bom, esse aí vai ser aí o estopim de uma série de lutas, né, que vão culminar na Revolução Haitiana. Mas assim, essas lutas, assim como no Brasil, aconteciam desde sempre, né? Então a gente vai ter inclusive uma muito legal, na minha opinião, né? Vai ser a rebelião de Macandal, né? Em 1758, Macandal, que também era um líder do voodoo, né, que tinha a inspiração dos imagino que sejam, não, se bem que voodoo haitiano não é vodum, né, é loa, né, então devia ter a inspiração dos loas, dos deuses africanos, né, e que fazia feitos extraordinários porque era um grande feiticeiro, né. Ele vai ordenar que os escravos envenenassem os senhores, né, e aí durante uma calinda, que é um ritual voodoo, né, o Macandal vai ser preso e vai ser condenado a morte na fogueira em público, porque uma das lendas dizia que ele era imortal, né? Aí o povo decidiu que ia matar ele em público para todo mundo ver que ele não era imortal, e torcendo aí para que a revolta que ele tinha iniciado, né, dos negros começando a matar os senhores envenenados, né, morresse, né? Só que o tiro vai sair pela culatra, porque aí em 20 de janeiro de 1758, quando botaram ele na fogueira e acenderam a fogueira, ele vai conseguir se desabarrar e vai sair da fogueira proferindo aí palavras cabalísticas, né? Aí vão prender ele de novo, vão matar ele na fogueira em público, só que aí ele conseguiu escapar uma vez. Você acha que o Macandal morreu de verdade? Não, aquilo ali era um truque, que ele continuava vivo porque ele era imortal mesmo, né? Então ninguém acreditou na morte do Macandal. Começaram a dizer que ele ia retornar para salvar os negros do Haiti, né? Então assim, essa execução saiu totalmente pela culatra, né? E é uma de várias revoltas, né, contra o sistema escravista que teve no Haiti, assim como teve no Brasil, né? E aí, com as palavras aí do Bookman, vão começar a ser feitos diversos ataques às cidades, às fazendas lá na região, né? E aí vão começar a libertar os escravos, né? Vão assassinar os senhores, os escravos vão assassinar os seus senhores, vão fugir para se juntar à rebelião, né? Mas aí o Bookman vai acabar morrendo assim, bem no início, e vai assumir a posição de liderança do movimento um tal de Toussaint Louverture, né? O Louverture nasceu em 1743, né? Foi alforriado, né, pouco antes do início da rebelião, né, e hoje é considerado o pai do Haiti. Para quem não sabe o que é alforriado, é o escravo que recebeu sua liberdade, né, por meio da carta de alforria. Bom, em 1792, os rebeldes já estavam dominando um terço da ilha de São Domingos, né, e estavam com o apoio dos espanhóis e dos ingleses, porque afinal de contas, né, a Revolução Francesa, ela começou em 1789 e era uma ameaça ao ataque do rei Luís XVI. Para quem não sabe o que eram os jacobinos era a ala divertida da Revolução Francesa.
né? Você tinha os jacobinos e tinha os girondinos. Os jacobinos eram aqueles que queriam liberdade, igualdade e fraternidade entre todo mundo. E, por extensão, os escravizados do Haiti que estavam dando problema. E os girondinos queriam liberdade, igualdade e fraternidade entre os girondinos e o resto da população que se vire, né? Era assim, essa gente de direita, né? Praticamente não era gente de direita, éramos era a alta burguesia, né? E aí, uma vez acordado a paz, o Louverture vai, junto com os franceses, começar a lutar contra os espanhóis que tinham várias bases aí pela ilha, né? E aí, em 1794, o governo jacobino vai determinar a abolição da escravidão em todas as colônias. E aí, o que vai acontecer? Os ingleses, que lutaram tanto pela liberdade dos coitados dos negros, né, vão ocupar só com 10 mil homens a capital do Haiti. E, né, assim, por nada, né? Por que será que ocuparam, né? A monarquia inglesa. Então, gente, o Louverture vai se unir aí aos franceses para lutar contra os ingleses. E aí os ingleses vão acabar fazendo acordo aí com o Louverture e vão deixar o Haiti em maio de 1798. Bom, em 1799 o Napoleão Bonaparte vai derrubar os girondinos do poder, vai com o golpe do 18 de Brumário, né, vai assumir o poder lá na França. E aí, em 1801, Louverture vai outorgar uma constituição do Haiti em que ele se declarava o rei do Haiti, né? E aí, o que acontece? Em fevereiro de 1802, os combates no Haiti contra as tropas francesas vão recomeçar, porque o Napoleão não iria aceitar a liberdade do Haiti nunca. E, mais do que isso, se dependesse dele, teria sido restituída a escravidão no Haiti, né? O Louverture vai acabar sendo preso em 1803, vai morrer na França nesse ano, né? E, inclusive, foi preso à traição, né? Porque, afinal de contas, tem uma gente que não tem palavra europeu. Sinceramente, é difícil encontrar um momento da história em que eles tenham sido capazes de manter a palavra, né? E aí, com a morte do Louverture, né, vai surgir aí outros líderes, os rebeldes vão ficar cada vez mais unificados, né? E em 1803 vai ter o início das guerras napoleônicas, né, em que o Napoleão decretou aí o bloqueio continental, a Inglaterra, que era basicamente o seguinte: ninguém da Europa pode comercializar com a Inglaterra, pronto, né? E obviamente que a Inglaterra continua a comercializar com os outros países, e o Napoleão começou a invadir os outros países, né? E por conta disso, Napoleão não teve mais condições de manter as tropas no Haiti e vai se retirar de lá. Então, em 1º de janeiro de 1804, o Haiti vai se tornar independente. E Dessalines não sei, devia ter botado no Google Tradutor, mas é uma das 3 pronúncias, né? Vai se tornar o primeiro governante do país, né? E aí, gente, qual que é a importância de toda essa história para o Brasil? É só tudo, né? Em 1794, 10 anos depois do final da Revolução Haitiana, do início, né? A população branca dominadora do Brasil era 1/3 da população total, né? Daí você já pega a desproporção. O grande lance da Revolução Haitiana é que era um monte de gente negra oprimida contra a merrequinha de branco opressor que havia lá, né? Eles mataram com tudo, e quem não foi morto fugiu, né? E aí no Brasil a gente tá aí com essa desproporção, né? Não tão grande, mas ainda assim é uma desproporção grande, ainda assim essa desproporção para senhor de escravo ficar lá morrendo de medo, sendo atormentado aí por pesadelo toda noite, né? Porque o Brasil nunca teve paz com os escravos, né?
Nunca houve uma noite em que os escravos, os quilombos, né, metiam terror desde sempre para sempre, né? Em 1824, então a gente vai ter um batalhão de partos que vai pegar em armas para tomar Recife, né? E vai se juntar a esse batalhão centenas de escravizados de gênios. E aí o Emiliano Manduruku, né, líder da revolução, vai lançar um manifesto em versos, né, que até hoje faz parte lá do folclore da região, né? E eles diziam, ou pelo menos até o momento em que saiu os livros do Clóvis Moura, né? Não sei ainda atualmente, assim, uns 50 anos depois. Mas os versos diziam o seguinte: qual eu imito Cristóvão, esse mortal haitiano, ei, imitar o seu povo, ó meu povo soberano, né? Isso aí é claramente a referência à Revolução Haitiana, né? Cristóvão teria sido aí o primeiro rei do Haiti, né? E na época o Cristóvão tinha se suicidado, né? Alguns meses antes. Então ninguém sabe se quando ele fez essa música ele sabia que o Cristóvão tinha morrido, né? E se sabia, então se supõe que a ideia dele seria dizer que ele morreu aqui na Terra, mas que ele continua, mas que ele ainda vive e viveria para sempre, né? E, enfim, e aí, gente, inclusive isso aí, né? Esse verso aí dava música de capoeira, com certeza, né? Eu quando li isso daí a primeira vez, né? Começou a surgir aqui na minha mente, né? Isso aqui, ó. Essa manhã me recordei, essa manhã me recordei de negro forte e valente, Emiliano Manduruku, que liderou a sua gente lá na cidade de Recife, contra os brancos foi lutar. E recordando dessa história, o povo canta ao se lembrar, qual eu imito Cristóvão, esse mortal haitiano, a de imitar o seu povo, ó meu povo soberano, camarada, e viva o negro, e viva o negro, camarada. Né? Não dá uma música de capoeira legal isso daí? Né? Apesar de não ser. Bom, agora né? Enfim, então assim, é uma revolta claramente com influência haitiana, né? Se isso não é o suficiente, a gente vai ter aí o Manuel José Henriques, de quem eu já falei que era um preto mina, que vai ser preso no 1º distrito da Candelária por fazer expressões exultantes e levantar uma bandeira tricolor, símbolo da França revolucionária em 1835, que tem tudo a ver com a Revolução Haitiana, né? Porque é aquilo, é óbvio que os negros escravizados não leram Montesquieu, não leram Voltaire, não leram nenhum desses iluministas aí do século XVIII, óbvio que não. Mas eles sempre defenderam e sempre lutaram por igualdade, liberdade e fraternidade. Os únicos que nunca lutaram por igualdade, os únicos que sempre lutaram contra a igualdade, a fraternidade e a liberdade foram os europeus, né? Gente, esses daí são os únicos que empataram tudo isso, né? Então, assim, quem entendia mesmo desses princípios eram os negros, não era essa gentalha branca aí, né? Então, e aí, a gente tem aí em 1835 a Revolta dos Malês, inclusive, né? Então, durante toda a década de 30, o povo lá no Rio de Janeiro vai estar pirado, tentando caçar rebelião de escravo em tudo que é canto, né? Vão começar, assim, a ver rebelião de escravo até... vão olhar assim pra sombra e vão pensar em revolução de escravo, né? Então assim, o povo vai estar muito pirado na década de 30 com isso. Mas na década de 40 isso acalma, só que assim, em 3 de agosto de 1842, os policiais lá do Rio de Janeiro vão descobrir uma grande comunidade de africanos livres e de africanos libertos, provenientes aí da Costa da Mina, né? A Costa da Mina está muito relacionada no contexto do Rio de Janeiro
aos muçulmanos, aos malês, né? Malê quer dizer muçulmano, né? Vem aí do Yorubá e malê, né? Então assim, um quarteirão da freguesia, vão estar aí com um quarteirão inteiro da freguesia do Sacramento, né? Então aí, sem nenhuma acusação formal, 5 deles vão ser levados para o arsenal da Marinha e 19 para o Exército e vão ser postos em trabalhos forçados, porque nada como ser livre nesse país, né, gente? Então assim, né? Por quê? Porque tava todo mundo se lembrando, não era só da rebelião dos malês, isso foi do que aconteceu lá na ilha de São Domingos, no Haiti, né? A gente vai ter, inclusive, isso eu não tive a presença de espírito de anotar em nenhum canto, né? E aí reler toda a dissertação ou talvez a tese do Carlos Eugênio para encontrar não tem condições, né? Mas a gente vai ter o caso de uma rebelião escrava possível, né? Não se tinha muita certeza, em que vai estar lá no meio um negro haitiano, né? Então assim, o povo tava... Então o povo com essa rebelião, com essa revolução haitiana, uma revolução de verdade, por sinal, diferentemente de um monte de revoluções aí do mundo afora, né? Todo mundo vai estar assim pirado com isso, né? E todo mundo vai estar aí se borrando de medo até o momento da abolição da escravatura, porque como a gente vai falar posteriormente, isso aqui não vai ser esquecido, não vai se deixar de comparar isso aqui com todos os movimentos escravos do Brasil, né, gente? Então, por hoje é só, né? Queria falar só isso mesmo, né? A próxima semana a gente continua, ou a gente fala do Joaquim Nabuco, um dos grandes aí abolicionistas da história do Brasil, ou então a gente começa a falar sobre essas leis abolicionistas e eu ainda tenho que decidir se em que ordem eu vou seguir, né? Mas em todo caso, próxima semana a gente continua. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal do YouTube Papo com Grilo aí dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que curtir, compartilhar, comentar e for dar visualização lá no meu canal. Agradeço também quem não é inscrito se inscrever. Por hoje é só e até a próxima semana.